Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será sobre Guerra Fria. O último assunto que nós estudamos foi a Segunda Guerra Mundial. Vimos que foi um conflito militar que envolveu diversas nações, que matou milhões de pessoas e que durou do ano de 1939 até 1945. E as consequências desse conflito serão muitas. Nós teremos aí o início de um período muito tenso na nossa história, que ficou conhecido como Guerra Fria. Esse é um período que vai de 1945 até 1991, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética. E a gente viu que os acordos que foram feitos pós Segunda Guerra Mundial, eles vão delimitar quais serão as áreas de influências das potências vencedoras. Então nós vamos ter a Conferência de Alta, que vai dividir a Europa em zonas de influência. Nós vamos ter a Conferência de Potsdam, que vai dividir a Alemanha em a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E a partir disso, nós vamos ter uma grande disputa entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, para ver quem conseguiria essa hegemonia aí mundial. Então vai haver a ideia da bipolarização, da bipolaridade do mundo. O mundo vai ser dividido em dois polos, entre dois regimes completamente antagônicos. De um lado, o capitalismo, sendo o seu maior representante os Estados Unidos da América, e do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tendo o socialismo. Então, cada modelo será representado por um lado. Cada país que, após a Segunda Guerra Mundial, mostrou um lado mais vantajoso. Então, parte para uma guerra de ameaças. A era atômica, que vai se dar nesse período, ela vai ser muito perigosa. Ela vai ser algo que vai se manter sempre presente, sempre na ideia, no imaginário das pessoas. E isso vai ocorrer a partir dos bombardeios que aconteceram nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que foram promovidos pelos norte-americanos em 1945. Então, a partir desses bombardeios, a gente vai ter o início de uma tensão, uma época assim, muito, muito perigosa. E será que esses ataques, esses lançamentos dessas bombas, eles seriam necessários? O Japão ele já estava sozinho no eixo. A sua rendição já era algo que iria acontecer a qualquer momento. O Mussolini da Itália já havia sido executado. O Hitler já havia se suicidado em Berlim. Então, o único país que resistia do eixo era o Japão. E aí os americanos, então eles marcam com uma mancha a sua história com o lançamento dessas bombas atômicas. E os Estados Unidos eles conseguem então demonstrar, na verdade, uma grande ameaça. Essa ameaça à União Soviética. Era como se eles estivessem dando um recado da sua superioridade bélica, do seu poder de destruição em massa, do poder que eles desenvolveram nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter as principais características desse período sendo desenvolvidas entre as décadas de 50 e 60. E cada lado do conflito vai desenvolver as suas estratégias de expansão do capitalismo e também do socialismo. E o que um lado fazia, o outro lado também fazia para poder tentar superar ou equilibrar essas disputas de forças. Então, a partir de 47, nós vamos ter o presidente Harry Truman, que vai criar a famosa doutrina Truman. Essa doutrina ela tinha o objetivo claro de impedir o avanço do socialismo. Então, vários acordos já haviam sido feitos e eles queriam, então, mostrar que o desenvolvimento do socialismo ele era algo muito perigoso, algo que não traria vantagem aos países capitalistas, aos países de primeiro mundo. E aí, sempre que um país lançava, o outro também. A gente vai ter do lado dos Estados Unidos a criação de um plano econômico chamado de Plano Marshall. Esse Plano Marshall ele visava ajudar a Europa para se recuperar após a Segunda Guerra Mundial. Então a intenção era clara, a intenção era ajudar esses países para que eles conseguissem cada vez mais aliados. E do lado da União Soviética, eles não vão ficar a ver navios, eles também vão desenvolver um sistema econômico, um plano econômico para ajudar os países socialistas. Então eles vão lançar o Comecon, que era o Conselho de Assistência Mútua.
Então, eles iam auxiliar economicamente os países socialistas. No campo militar, nós vamos ter a criação da OTAN, que vai ser um bloco militar do lado capitalista, que era para impedir o avanço da Guerra Fria, né? Impedir o avanço do socialismo, impedir o avanço da União Soviética. No outro lado, né, da União Soviética, a gente vai ter o desenvolvimento de uma outra aliança militar que vai se chamar de Pacto de Varsóvia. Era um bloco militar do lado socialista, né, e atuava no leste europeu com o objetivo também de impedir a propagação do capitalismo. Também vão ser criadas companhias de inteligências, né, como a gente tem a CIA dos Estados Unidos, onde eles vão servir no campo da espionagem interna, de técnicas para buscar informações. Então, nós vamos ter aí esse serviço, né, de informação sendo grande aliado para poder descobrir, fazer descobertas sobre possíveis ameaças, né, possíveis projetos, possíveis invasões. Então, de um lado a gente vai ter a CIA e do lado da União Soviética a gente vai ter a KGB, que fazia esse papel também de espionagem a favor dos russos. Nós vamos ter do lado dos Estados Unidos a questão da defesa do American Way of Life, né, do estilo de vida americano, da democracia, da liberdade, do consumo, né? E do outro lado, do lado do socialismo, a gente vai ter a defesa da propriedade, da igualdade, a gente vai ter a defesa da prosperidade, né? Não propriedade, prosperidade socialista, da igualdade entre as pessoas, do bom serviço público, né, para que todos tivessem acesso, então da equidade entre os indivíduos. Então, cada lado vai querer demonstrar, né, o que ele trazia de melhor, o que ele trazia de superior ao outro. Então, isso, né, eles vão se desenvolvendo e vão disputando, né, esse poderio. Eles vão disputar em vários sentidos. Nós vamos ter a corrida armamentista, que vai ser muito perigosa, né, a questão da produção bélica com maior poder de destruição. Técnicas militares buscavam se apropriar, né, de meios para desenvolver as armas atômicas e que tinham um grande poder de destruição em massa. Fizeram vários testes nucleares para poder testar o poder, né, que elas tinham. Então foi um período de muita tensão, de muito medo. Eles também vão fazer uma grande disputa na questão da corrida espacial, onde a conquista se daria além da Terra e eles vão ver quem iria conseguir conquistar esse espaço primeiro. Então, nesse período da corrida espacial, a gente vai ter a União Soviética tendo vantagem em relação aos Estados Unidos. Eles conseguiram mandar o primeiro satélite, né, que foi o Sputnik. Eles conseguiram mandar o primeiro ser vivo, que foi a cadela Laika. E aí os Estados Unidos eles respondem, né, em relação a isso. Eles vão fundar a NASA em 58, eles vão também se desenvolver nesse setor. Em 1961, a União Soviética ela vai conseguir mandar o primeiro cosmonauta, que foi o Yuri Gagarin. Ele vai dar a volta ao redor da Terra, né, e ele vai dizer uma frase que ficou muito famosa, que foi em que ele diz que a Terra é azul. Então a gente vai ter essas disputas, né, sendo travadas. Até aqui em 1969, os Estados Unidos eles conseguem enviar uma missão, né, e chega à Lua. Então a gente vai ter agora os Estados Unidos, o capitalismo sendo interplanetário. Então o impacto, né, que essa conquista da Lua teve foi assim muito importante para essa disputa, né, para mostrar aí essa vitória dos Estados Unidos nesse lado da corrida espacial. A gente também vai ter uma grande disputa na área dos esportes, né? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão buscar o maior número de medalhas nas Olimpíadas, então eles vão dar grande desenvolvimento ao setor esportivo, né? Fazendo com que eles ganhassem cada vez mais medalhas de ouro. Então a disputa ela vai acontecer em diversas esferas, na criação de super-heróis, na criação de inovações tecnológicas, né, que vão ser depois inclusive utilizadas no nosso dia a dia. Então, assim, e também, né, embora eles não tenham lutado diretamente, as lutas que vão se dar serão
lutas periféricas, né? Eles vão apoiar guerras que vão acontecer pelo mundo e eles ajudam militarmente, economicamente, né? Para que eles conseguissem cada vez mais aliados. Então nós vamos ter aí a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, nós vamos ter a própria Revolução Cubana em 59, que a princípio não era uma revolução socialista, era uma revolução anti-imperialista e que aproveitou-se, né, desse contexto da Guerra Fria para poder pedir ajuda à União Soviética e também conseguir um grande aliado, né, e uma grande ameaça aos Estados Unidos na América. Então Cuba, pela proximidade aos Estados Unidos, ela vai protagonizar o período mais tenso da Guerra Fria, que foi a famosa crise dos mísseis. Então foi um período em que a guerra, de fato, entre essas duas potências, ela esteve assim com maior perigo de realmente acontecer. Além disso, nós vamos ter aí diversos outros fatores, né, que vão marcar esse momento. Então é um período realmente muito, muito complicado da nossa história. O maior símbolo, né, desse período, dessa Guerra Fria, vai ser a criação do Muro de Berlim, né, porque o Muro de Berlim ele vai mostrar fisicamente que havia uma divisão clara, né, entre o socialismo e entre capitalismo. Então a Alemanha ela vai ser dividida em dois polos. A Alemanha Oriental fica sob influência da União Soviética e a Alemanha Ocidental vai ficar sob influência do capitalismo dos Estados Unidos. Então houve de fato, né, uma materialização dessa Guerra Fria. E o Muro de Berlim ele só vai ser derrubado em 1989 e a União Soviética ela vai sofrer ao longo do tempo, né, graves problemas e que vão levar à sua desintegração por completo em 1991. Então a Guerra Fria ela vai do período de 45 até 1991. É um período muito longo, né? É um período muito tenso em que o mundo ele vai vivenciar diversas guerras que vão acontecer nesse período, né? Diversas guerras que vão envolver essas duas grandes potências indiretamente e que ameaçavam, né, a vida humana na Terra. Então, com a desintegração da União Soviética em 1991, os Estados Unidos vencem, né, esse conflito, essa guerra, e se mostram como a maior potência do mundo. Né? E será que o mundo, né, estaria vivendo uma nova Guerra Fria? As disputas que acontecem, que vocês estão acompanhando na contemporaneidade, né, entre Estados Unidos e China, ou agora com a questão da própria descoberta da vacina russa, né, que nessa corrida aí para descobrir a cura do Covid, né? Então são questões mais atuais e são questões que estão ligadas aí diretamente a esse contexto de disputas, né, que ocorreram na nossa história. Então espero que vocês tenham entendido, né, e que vocês se dediquem aí para buscar novas informações sobre o tema. Até!